Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo, que é uma revisão sobre o novo tópico que a gente está estudando agora, de sistemas de equações diferenciais ordinárias de ordem 1, lineares, né? Ou seja, nós trabalharemos com situações como essa aqui. Nós consideramos n funções, x1, x2, xn, funções com domínio no intervalo i, tá? Contra domínio real, deriváveis, né? No intervalo i. E dispomos de outras funções que eu vou chamar aqui de p e j, também nesse mesmo intervalo i, contínuas, onde aqui i e j são índices que variam aqui nesse conjunto de 1 a n, ou seja, temos n quadrado funções dessas aqui, e mais n funções gi, tá? Também com o mesmo domínio, contínuas também, tá? Com o i também nesse conjunto aqui, né? De 1 a n. E o que nós queremos estudar são sistemas desse tipo aqui. x1, a derivada dessa função, eu vou representar como uma combinação linear desse tipo. P12, x2, P1n, xn, acrescido, né? Tem essa combinação linear, acrescido. Esqueci do t aqui. Acrescido de uma função g1 de t. E a mesma coisa para derivada da segunda função, só que agora vai ser p21 de t, x1, p22 de t, x2, p2n de t, xn, mais uma segunda função. E o mesmo para todas as outras derivadas aqui, das outras funções. Pn1 de tx1, Pn2 de tx2, até Pnn de t, xn mais gn de t. Aqui nós temos um sistema de equações diferenciais de ordem 1, né? Lineares, né? E nós queremos buscar uma solução para esse sistema, que nada mais é do que uma curva, né? X aqui com domínio i contra domínio em Rn, que a cada t vai me associar um vetorzinho que, por enquanto, né, eu vou representar na forma de coluna, tá? Então, que vai ter aqui uma coordenada que eu vou... Se eu chamar essa solução aqui de x1, por exemplo, ou seja, uma ou a primeira das soluções que eu encontrei desse sistema, nós veremos que quando o sistema admite solução, ele admite infinitas, né? Então, vou pegar uma delas, colocar esse superíndice 1 aqui e vou representar as entradas aqui por x1 de t, x21 de t, xn1 de t. Então, isso aí seria uma solução do sistema. Se quando eu pegar essa primeira função coordenada, colocar no lugar de x1, essa segunda colocar no lugar de x2 e assim por diante, né? Consequentemente, isso aqui seria a derivada dessa primeira função coordenada. Todas as equações são atendidas, tá? Em todos os pontos do domínio I. Seria um exemplo de solução. E, naturalmente, se eu encontrar mais de uma solução, vou representar a j-ésima delas pela curva x1j de t,
x2j de t, tá, xnj de t, né? Então eu interpreto esses índices aqui, né? E j da seguinte maneira, por exemplo, aqui é a segunda entrada da jésima solução. Aqui é a nésima entrada ou coordenada, né, da jésima solução. Então, a segunda entrada aqui, o segundo índice, diz respeito ao número da solução em questão. Posteriormente, nós visualizaremos essas soluções aí, esses vetores soluções, como colunas de uma matriz específica, e vai ficar ainda mais intuitivo o porquê dessa escolha de notação. Tá? E por falar em matriz, é muito comum nós representarmos esse sistema aqui nessa seguinte notação. X' igual P de t x mais g, na notação matricial, onde x aqui eu considero como um vetor, né? x1 de t, x2 de t, até xn de t. G eu considero como sendo também um vetor cujas coordenadas são as funções gis, então aqui vai até gn de t. E claramente, P de t aqui está representando a matriz cujas entradas são as funções p e j de t. Essa é uma matriz n por n. Tá? Então, quando eu efetuo esse produto matricial aqui e somo com g e igualo a x', a igualdade matricial tem que ser entrada a entrada e corresponderá exatamente às igualdades que são apresentadas aqui no sistema. Tá? Então, é bem comum a gente representar por notação matricial, inclusive remete muito à notação que a gente utilizou na representação de equações diferenciais de ordem 1, estudadas lá no início do bimestre, né? Então, só para exemplificar isso aí, consideremos o seguinte exemplo. Temos um sistema aqui, x1' igual x1 mais x2, x2' igual 4x1 mais x2. Matricialmente, isso aí se tornaria, no caso quando a matriz P é formada por funções constantes, como acontece aqui, eu vou convencionar de representar a matriz pela letra A, tá? E nesse caso específico aqui, as funções G1 e G2 não apareceram, né? Então são funções nulas. Nós dizemos que o sistema é homogêneo, né? Então aqui é um exemplo de sistema com duas equações, homogêneo e com a matriz dos coeficientes constante. Então aqui eu posso reescrever da seguinte maneira, né? Então x1', x2', que é o vetor x, a matriz A nesse caso vai ser 1, 1, 4, 1, e aqui o vetor x. x1', x2', vetor x', x1, x2, vetor x. Então, encontrar uma solução para esse sistema é encontrar, né? Então, por exemplo, uma primeira solução seria uma curva com funções coordenadas x1, 1, x1, x2, 1 de t, que quando eu substituir aqui, as duas igualdades acontecem para todos os valores de t no domínio das funções, tá? E é claro não, né? Mas é fácil de ver que se eu considero x1, 1 de t igual e elevado a 3t e x2, 1 de t igual 2e a 3t, eu vou obter aqui uma solução desse sistema, que seria, no caso, e a 3t, 2e a 3t, que eu posso reescrever como 1, 2, que multiplica e a 3t. Um vetor constante aqui, né? Multiplicado por uma função exponencial. Então, note que novamente aparecem aí soluções exponenciais, como aconteceu já no caso de equações lineares de ordem 2, né? E por que isso aí de fato constitui uma solução? Bem, vamos derivar isso aqui primeiro.
né? Nós temos que x11' vai ser a derivada de e a 3t, que é 3e a 3t, aplicando a regra da cadeia, que posso reescrever como e a 3t mais 2e a 3t, que é precisamente x11 mais x21, né? Então, a primeira equação aqui está satisfeita. E quando eu considero a derivada de x21, que é a derivada de 2e a 3t, isso é 6e a 3t, que é igual a 4e a 3t mais 2e a 3t, que é 4 vezes x11 mais x21. E temos aqui a segunda equação também atendida, né? Então temos um exemplo aí de um vetor solução, uma curva solução do sistema 2×2. Nesse caso, homogêneo de coeficientes constantes, que na verdade, é o tipo de sistema que a gente vai dar mais atenção, né? Nós focaremos a nossa atenção nesses sistemas. Bem, quando a gente tem um sistema de equações lineares de ordem 1, tem um resultado, né, muito importante, mas que a gente vai apenas aceitar sem trabalhar com a demonstração dele, que é o teorema de existência e unicidade de soluções do sistema, né? Para falar nesse teorema, a gente precisa revisitar também um conceito que é o de PVI, problema de valor inicial, né? Se eu trabalho com um sistema e, como eu já adiantei, a gente vai obter geralmente infinitas soluções, eu posso meio que colocar umas restrições para que dentro desse conjunto de soluções, apenas uma delas atenda a essas restrições pré-estipuladas, como nós já fazíamos lá no caso de equação de ordem 1, né? Equação de ordem 2. No caso de equação de ordem 1, a gente colocava uma restrição do tipo, olha, eu quero que a solução da equação avaliada num ponto t0 do domínio corresponda a um número específico. No caso das equações de ordem 2, nós colocávamos uma restrição como essa e também uma restrição na derivada da solução, né? Então a gente visualizava isso, né, por exemplo, num plano cartesiano, de modo que, olha, a solução dessa equação tem que passar por esse ponto e a reta tangente, né, ao gráfico dela nesse ponto específico tem que ter determinada inclinação. Agora, se eu estou trabalhando com um sistema de equações, que eu vou ilustrar aqui apenas com duas equações para facilitar a escrita, né? Se eu estou trabalhando com um sistema como esse, x1' igual P11 de t x1 mais P12 de t x2 mais uma função g1 de t, x2' igual P21 de t x1 mais P22 de t x2 mais g2 de t. Quando eu coloco uma restrição do seguinte tipo, olha, eu quero que a solução x1, x2 avaliada em t, um t0 específico do domínio, corresponda a um vetor fixo aqui, que eu vou chamar de x10, x20, tá? Então eu coloco restrições, uma restrição semelhante à que existe no caso de uma equação de ordem 1, né? Eu quero que a curva avaliada no ponto específico do domínio, t0, passe por um ponto específico aqui, né? Um par ordenado específico, x10, x20. Então, esses aqui são números fixados, tá? Como eu estava dizendo, tem um resultado chamado teorema de existência e unicidade de soluções, que me diz que quando essas funções aqui, as p e j e as funções i's são contínuas num determinado intervalo i, então se eu fixo um ponto t0 desse intervalo i e coloco uma restrição como essa aqui, qualquer, então necessariamente existe solução para esse problema de valor inicial e, além disso, essa solução é única, tá? Esse resultado ele é muito importante, né? E ele vai nos possibilitar obter uma caracterização da cara das soluções de sistemas lineares homogêneos.
uma caracterização completa. De que forma a gente vai obter essa caracterização? Admita, então, de agora em diante, que nós trabalharemos com sistemas homogêneos, tá? E lineares, que eu vou ilustrar aqui no decorrer do vídeo apenas com duas equações para facilitar a escrita, mas tudo se converte assim, para o contexto de mais de duas equações naturalmente. E, novamente, eu vou representar as soluções da seguinte maneira, né? Se eu tenho duas soluções, eu vou representar a primeira por x1 de t, x1, 1 de t, x2, 1 de t, e a segunda solução, x2 de t, vou representar por x1, 2 de t, x2, 2 de t. Sistema com duas equações, vou focar minha atenção em duas soluções. E associada a essas duas soluções, eu vou definir uma matriz aqui, uma função matricial, né, que eu vou representar com esse aqui de t, que vai ter como primeira coluna a primeira solução, ou seja, x1, 1 de t, x2, 1 de t, e segunda coluna a segunda solução, x1, 2 de t, x2, 2 de t. Então, aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho x2. Tá? E o determinante dessa matriz, determinante daqui de t, eu vou chamar de o Wronskiano dessas soluções. x1 e x2. Claramente, se eu estivesse trabalhando com um sistema em três equações, eu teria que pegar três soluções, cada uma delas seria uma das colunas, então teria uma matriz 3 por 3, e o determinante dessa matriz seria o Wronskiano das três soluções, e assim por diante, tá? E aí, quando esse determinante aqui for diferente de zero, ou seja, quando o Wronskiano é diferente de zero, eu vou dizer que essas duas soluções formam um conjunto fundamental de soluções. Se for um sistema de três equações, que as três soluções formam um conjunto fundamental de soluções. E por aí vai. Então, dizemos que x1 e x2 formam um conjunto fundamental de soluções. A gente tem representado por essa sigla, né? CFS. Agora o interessante é o seguinte, tá? Admitindo que o nosso sistema está dentro daquelas condições iniciais lá, né? Que ele é linear, que as funções p e j são contínuas e que é um caso homogêneo, ou seja, seria um sistema desse tipo aqui. Por enquanto 2 por 2, tá? Eu vou representar o sistema 2 por 2. Então, isso seria x1', x2', igual que p1, de t, p1, de t, p2, de t, p2, de t, que multiplica x1, x2. Admita que todas essas entradas aqui são funções contínuas no intervalo i. O que acontece é o seguinte: se x1 e x2 formam um conjunto fundamental de soluções, então toda solução do sistema é necessariamente combinação dessas duas, tá? É do tipo C1, x1 mais C2, x2. E claro, se fosse um sistema com três equações, teria que ter três soluções com Wronskiano não nulo, e aí a solução geral, que é o conjunto de todas as soluções, seria desse tipo aqui, combinação das três soluções. Tá? Nós dizemos que essa expressão, né,
conjunto das combinações lineares das duas soluções específicas que formam o conjunto fundamental de soluções, define a solução geral do sistema. Significando isso, né, que qualquer solução necessariamente tem essa representação aqui. E como que a gente conclui isso? Como eu tinha comentado com vocês, né, eu vou fazer o uso do teorema de existência e unicidade de soluções, de PVIs, e aí vai facilitar a nossa vida para concluir esse resultado. Mas o teorema em si, de unicidade de soluções de PVI, a gente não vai demonstrá-lo. Então, vou fazer o seguinte, admita que a gente tem um conjunto fundamental de soluções para esse sistema aqui. Então, temos essas duas soluções com Wronskian diferente de zero. E seja uma outra solução, né, que eu vou chamar de φ. Considere φ de t. Vou chamar aqui de φ1. Vou até representar diferente aqui. φ1 de t, φ2 de t, uma solução do sistema. Eu quero concluir que existem constantes C1 e C2 que fazem com que essa função φ, que é a solução do sistema, necessariamente se escreva dessa maneira. Tá? Para isso, eu vou considerar um determinado PVI, que é o seguinte, seja o PVI formado por o sistema, que eu vou aqui referenciar com esse jogo da velha. Então, resolver o sistema sujeito ao seguinte, eu quero que a solução num ponto T0 coincida com o vetor φ1 de T0, φ2 de T0. Tá? Então, a solução x do sistema aqui, no ponto T0, tem que passar aqui pelo vetor φ1 de T0, φ2 de T0. Claramente, uma solução desse PVI é a própria função φ. Por quê? Eu estou admitindo a hipótese de que φ é a solução do sistema e, claramente, quando eu troco aqui o t por T0, vai ficar φ1 de T0, φ2 de T0, que é o que está aqui. Então, eu já tenho que φ é a solução desse PVI. O teorema de existência e unicidade me garante que esse PVI só tem uma solução. Então, a única solução desse PVI é a φ. O que a gente vai fazer, então? Eu vou mostrar que eu consigo obter uma solução desse PVI que é desse formato, combinação de x1 e x2. Como eu já concluí que a única solução é a φ, eu concluirei que essa solução que é desse formato tem que coincidir com a φ. Portanto, a φ é a combinação de x1 e x2. Né? Bem, uma coisa que é imediata de perceber é que, se tratando de sistemas homogêneos, se eu tenho que x1 é uma solução do sistema homogêneo, x2 também, então qualquer combinação será também solução. Então, toda expressão desse tipo é solução do sistema. Ah, por quê? Bem, quando eu pego aqui C1, x1, linha, mais C2, x2, linha, isso claramente é C1, x1 mais C2, x2, linha, derivada, né? Ah, desculpa. Eu estou colocando o índice aqui no lugar errado. O 1 e o 2 ficam em cima, né? x1, C2, x2. Aqui em cima está certo, né? Sim. Então, se eu derivar isso aqui, lembrando que x1 e x2 são curvas, né? Então, como a gente viu lá no curso de cálculo 3, a derivação é realizada coordenada a coordenada, de modo que a soma das derivadas vai ser a derivada da soma, as constantes não vão atrapalhar em nada, e isso se torna C1 vezes a derivada de x1 mais C2 vezes a derivada de x2. Mas como eu estou admitindo que x1 é solução e x2 também, então quando eu olho para o sistema, eu vou saber que C1 vezes a derivada de x1 vai ser C1 vezes, por conta de x1 ser solução, a matriz P vezes x1.
Ou seja, essa derivada coincide com isso, porque x1 é a solução. Do mesmo modo, x2 é a solução e se torna x2 vezes p x2. Produto matricial aqui eu posso colocar p em evidência e reescrever como p vezes c1x1, c2x2. Então eu tenho aqui a derivada dessa curva coincide com p vezes a própria curva, ou seja, essa curva é uma solução do sistema também. Lembra que o sistema se escreve assim, né? Px. Trocando x por isso aqui, é exatamente o que está acontecendo, né? Pois bem, então eu sei que combinação linear de sistema homogêneo é também... combinação linear de soluções de sistema homogêneo é solução. Então eu já sei que essa expressão aqui me retorna uma solução do sistema homogêneo. Eu quero agora mostrar que eu consigo escolher as constantes C1 e C2 de modo que no ponto T0 eu passe especificamente por esse vetorzinho aí, né? Ou seja, o que eu quero agora é que C1 x1 de T0 mais C2 x2 de T0 seja igual a esse vetorzinho aqui, né? φ1 de T0, φ2 de T0. Mas o que é esse lado esquerdo? Isso aí é C1 que multiplica x11 de T0, x12 de T0, mais C2 que multiplica x12 de T0, x22 de T0, eu quero que seja igual φ1 de T0, φ2 de T0. Isso aí pode ser reescrito da seguinte maneira. x11 de T0, x12 de T0, x12 de T0, x22 de T0, essa matriz multiplicada por C1, C2, igual φ1 de T0, φ2 de T0. Se eu pego aqui esse produto do lado de cá, é 2 por 2, 2 por 1, vai resultar um vetor 2 por 1 que vai coincidir exatamente com essa soma aqui, tá? Por exemplo, a primeira coordenada desse vetor seria x11t0c1, que é isso aqui, mais x12t0c2, que é isso aqui. Então temos essa igualdade aí. Ok. Agora, perceba que essa matriz aqui é exatamente a matriz que eu estou chamando de Ki, né? Então, essa é a matriz Ki avaliada em T0, multiplicada pelo vetor C1, C2. Eu quero que seja igual ao vetor φ1 de T0, φ2 de T0. Né? E, naturalmente, essa equação matricial vai ter uma solução única, desde que esse determinante aqui seja diferente de zero. Se esse determinante é diferente de zero, essa matriz é inversível. Eu posso multiplicar os dois lados pela matriz inversa e determinar um único vetor C1, C2 que satisfaça a igualdade, ou seja, eu conseguirei uma solução do PVI, que é combinação linear das funções x1 e x2. Mas só existe uma, que é a φ, então eu concluo que a φ tem essa cara, né? É a combinação da primeira com a segunda solução. Então, em resumo, né? Se a gente tem um sistema de equações de ordem 1 que é linear e homogêneo em n equações, se eu sou capaz de encontrar n soluções cujo Wronskiano é diferente de zero em um determinado ponto, as combinações lineares dessas n soluções constituem, né, todas as soluções do sistema. Tá? Bem, eu vou finalizar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente começa a estudar alguns exemplos específicos de sistemas, tentando encontrar esses conjuntos fundamentais de soluções, tá? Espero que isso aqui ajude vocês, tenham bons estudos, um abraço e até mais.